Algumas coisas são melhores deixadas não ditas, mas outras são ainda melhores mantidas em segredo. Ao longo dos séculos, o destino de pessoas poderosas, reinos e impérios, frequentemente dependeu de um único segredo revelado. Os segredos têm um poder imenso, agindo como escudos e espadas, nos protegendo ou levando à nossa ruína. Mas e se existirem segredos tão vitais, tão essenciais, que nunca deveriam ser compartilhados com qualquer pessoa? Os antigos estoicos sabiam desses segredos e praticavam uma disciplina de silêncio e discrição que os protegia e preservava a sua dignidade. Neste vídeo, vamos explorar 10 assuntos que recomendamos fortemente que você mantenha em segredo como um estoico. Todos esses tópicos são cruciais e estão interligados, então fique ligado até o final do vídeo para entender por quê. Um desses segredos envolve as batalhas silenciosas que você está enfrentando atualmente. Número 1. As lutas invisíveis que você enfrenta. Por trás de cada rosto que encontramos, existe um mundo de histórias. Algumas são compartilhadas abertamente, mas a maioria é guardada em silêncio. Essas narrativas silenciosas, formadas por desafios e batalhas pessoais, têm um poder imenso. Por quê? Porque elas nos moldam, influenciam nossas perspectivas e testam nossos limites. Assim como o aço mais resistente é forjado no calor mais intenso, nós somos moldados por essas lutas internas. Epicteto nos lembra sutilmente de que não é o que nos acontece, mas como reagimos a isso que realmente importa. Essas palavras ecoam inúmeros momentos em que lutamos com nossos pensamentos, sobrecarregados por desafios que o mundo desconhece. Isso significa que devemos manter tudo dentro de nós? Não necessariamente. Trata-se de escolher com sabedoria com quem compartilhar e quando. Embora todos possam ouvir, nem todos realmente escutam, e ainda menos compreendem de verdade. Decidir revelar essas batalhas é uma escolha pessoal. É essencial compartilhar apenas com aqueles que conquistaram o privilégio de sua confiança. No mundo de hoje, onde as redes sociais encorajam a abertura, há força em escolher o que divulgar. Deixe algumas lutas serem suas e somente suas. Elas servem como um testemunho de sua resistência, uma medalha pessoal de honra. Embora buscar conforto nos outros seja natural, lembre-se de que nem todo ouvido está sintonizado com a profundidade de suas lutas. Às vezes, a música de seus desafios é melhor apreciada nos santuários silenciosos do seu próprio coração. Afinal, como os estoicos acreditavam, a verdadeira transformação muitas vezes floresce nos momentos de reflexão tranquila. 2. As vozes do auto-questionamento. Você já esteve à beira de uma decisão apenas para ser puxado para trás pelas vozes suaves da incerteza? Esses sussurros delicados, como eu sou bom o suficiente, e se eu falhar, são os residentes clandestinos da mente, nos empurrando para longe do nosso potencial. Embora seja tentador gritar essas inseguranças, esperando que alguém as refute, um estoico compreende a gravidade de mantê-las escondidas, pelo menos até que sejam plenamente reconhecidas e enfrentadas. Por quê? Você pergunta. Porque não são os eventos externos que te perturbam, mas sim seus próprios julgamentos sobre eles. Esta visão, emprestada dos corredores antigos do estoicismo, sugere que enfrentar nossos diálogos internos, em vez de amplificá-los para o mundo, pode ser uma experiência transformadora. O mundo, especialmente em sua forma atual, tem uma maneira de amplificar nossas inseguranças. Você compartilha uma autodúvida e de repente há um dilúvio de conselhos, muitos deles conflitantes, acrescentando a cacofonia de confusão. Em vez disso, considere adotar uma abordagem diferente. Envolva-se com esses sussurros na arena silenciosa da introspecção. Deixe que sua compreensão seja o antídoto, não as opiniões de inúmeras outras pessoas. Desafie essas vozes, converse com elas, talvez até argumente com elas. Nos dias de hoje, onde cada emoção pode rapidamente se tornar um espetáculo público, há um poder incomparável em valorizar a solidão, especialmente ao domar as vozes rebeldes da autodúvida. Elas precisam da sua atenção exclusiva, não do mundo. Não é mais sensato primeiro consertar os vazamentos em um barco em particular do que convidar uma plateia para assisti-lo afundar? 3. Seus planos futuros. Você já sentiu o peso do olhar curioso de outra pessoa sobre você, ansiosa pelo seu próximo passo? Existe algo profundamente empoderador em segurar seus planos futuros com dignidade, em vez de deixá-los se tornarem assunto de mesa de jantar. Suas aspirações, sonhos e ambições são suas para apreciar. Ao não revelar todos os detalhes, você mantém um elemento de mistério e imprevisibilidade.
Vivemos numa era em que todos estão ansiosos para compartilhar, mas há força em manter suas cartas próximas, deixando as ações falarem mais alto que as palavras. A história nos oferece inúmeros exemplos de pessoas que se vangloriaram prematuramente de seus planos, apenas para vê-los desmoronar. Napoleão Bonaparte, por exemplo, tinha um gênio militar incomparável, mas sua autoconfiança excessiva e a divulgação de planos se mostraram sua ruína. A Batalha de Waterloo serve como um lembrete marcante de que revelar demais pode levar à própria queda. Empresários como Howard Hughes eram conhecidos por manter seus empreendimentos em sigilo, garantindo que os concorrentes sempre estivessem um passo atrás. Isso é uma lição sobre o poder da imprevisibilidade e a vantagem estratégica da discrição. Hoje, estamos mais conectados do que nunca, com plataformas sociais nos seduzindo a anunciar cada intenção. No entanto, o estoicismo nos lembra que há valor em dar um passo atrás e adotar uma abordagem mais ponderada. Ao manter seus planos futuros em segredo, você não apenas protege suas ambições, mas também concede a liberdade de se adaptar e mudar sem pressões externas. Como a sabedoria de Sêneca permeia nossos pensamentos, e se uma pessoa não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. É um lembrete cativante para traçar nosso curso, mas compartilhá-lo apenas quando necessário e, principalmente, consigo mesmo. Manter seus planos próximos não significa que você está com medo ou inseguro, pelo contrário, indica uma compreensão poderosa das dinâmicas do mundo. Você não está retendo por causa do segredo, mas preservando a sacralidade de sua jornada, garantindo que, quando o mundo testemunhar seus passos, eles sejam firmes, deliberados e sempre um movimento à frente. 4. A tentação do conforto excessivo. Pode parecer contraditório, mas há uma sabedoria inerente em manter em segredo nossas incursões regulares fora da zona de conforto. Quando compartilhamos cada desafio, cada aventura fora do comum, a intenção muitas vezes se transforma. Subitamente, estamos buscando validação, aplausos por sermos tão corajosos ou ousados. No entanto, a abordagem estoica não se trata de validação externa, trata-se de crescimento interno. Da próxima vez que decidir acordar uma hora mais cedo para ler ou optar por caminhar na chuva para se sentir vivo, talvez mantenha isso para si mesmo. Não é uma apresentação ou é uma jornada pessoal. Marcos sussurrou através do tempo: é para a aparência ou para um progresso genuíno? Os registros históricos falam de Alexandre, o Grande, e suas conquistas sem igual. Mesmo ele, no meio das luxúrias que podia ter, dormiria no chão e comeria as mesmas rações que seus soldados. Ele fazia isso não para mostrar, mas para se lembrar das realidades da vida e não se perder na névoa do luxo e do conforto. Podemos não estar liderando vastos exércitos, mas nossas batalhas são reais, nossos desafios não são menos significativos. Em nosso mundo em rápida transformação, onde o conforto está frequentemente a apenas um clique de distância, lembre-se de que são o vento, a chuva e os caminhos íngremes que moldam montanhas. Da mesma forma, nossos desafios, especialmente aqueles que aceitamos silenciosamente, nos moldam. Está tudo bem se acomodar no conforto, mas faça também aquelas caminhadas secretas pelo desconhecido. É lá que encontramos versões de nós mesmos que frequentemente esquecemos que existem. 5. Suas vulnerabilidades e fraquezas. Dizem que todo herói tem um calcanhar de Aquiles, um ponto vulnerável que, apesar de sua força, pode levá-lo à ruína. Os seres humanos, em sua natureza belamente imperfeita, são compostos por pontos fortes e vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, as partes cruas e sensíveis de nossa psique, merecem proteção, não exposição. Não se trata de escondê-las ou negá-las, mas de tratá-las com a reverência que merecem. O homem não é afetado pelos eventos, mas pela visão que tem deles, murmurou uma voz reminiscente de Epicuro, sugerindo que não são nossas vulnerabilidades que nos definem, mas nossa perspectiva sobre elas. Aceitar as vulnerabilidades é importante, elas são marcadores de feridas passadas, lições aprendidas e até mesmo medo de batalhas futuras. Elas são também profundamente pessoais. Transmiti-las publicamente pode nos tornar suscetíveis a julgamentos externos, o que por vezes pode distorcer nossa própria compreensão ou aceitação delas. Ao reconhecer esses pontos em particular para nós mesmos, nos fortalecemos, assegurando que não sejam explorados ou mal compreendidos. Isso nos dá a oportunidade de trabalhar neles, transformando-os de pontos fracos em áreas de crescimento. Ao longo da história, muitas figuras estavam profundamente cientes de suas vulnerabilidades, mas optaram por mantê-las próximas, usando-as como motivadores em vez de obstáculos. Abraham Lincoln,
por exemplo, enfrentou inúmeras falhas e enfrentou episódios de melancolia. Em vez de publicizar essas lutas, ele as internalizou, permitindo que moldassem sua empatia e liderança. Por outro lado, a vulnerabilidade de Júlio César estava em sua confiança em aliados próximos, culminando em seu trágico fim nas Ides de Março. Esses episódios históricos destacam a importância de reconhecer nossas vulnerabilidades, tratá-las com cuidado e garantir que não se tornem nossa ruína. Compartilhar demais é a norma nos dias de hoje, a pressão para abrir a alma e expor tudo pode ser avassaladora. No entanto, há poder no silêncio seletivo. Reconheça suas vulnerabilidades, valorize-as e trabalhe nelas, mas não se sinta obrigado a colocá-las para o mundo dissecar. Está tudo bem manter algumas páginas do seu livro fechadas. Afinal, os mistérios têm seu próprio encanto, e a verdadeira força muitas vezes reside nos capítulos que permanecem não lidos. 6. Suas mágoas pessoais. Dizem que guardar ressentimentos é como beber veneno e esperar que a outra pessoa pereça. É um peso pesado nos ombros, um murmúrio constante no ouvido e, na maioria das vezes, um esforço inútil. No entanto, optar por processar as mágoas pessoais internamente, como um estoico, promove o equilíbrio interno e o autocontrole. Ao escolher não desabafar cada irritação, você cultiva uma resiliência interna, aprendendo a lidar com os problemas internamente, sem dispersar sua energia para fora. Isso lembra um pouco Epicuro, que certa vez refletiu que não são as coisas que nos perturbam, mas nosso julgamento sobre elas. Considere isso, e quando você compartilha cada aborrecimento ou frustração, não está apenas perpetuando a negatividade, mas também buscando sutilmente validação para seus sentimentos. Ao se conter e refletir internamente, você se dá tempo para questionar: essa mágoa é válida? Posso controlá-la? Deveria afetar meu estado de espírito? Essa introspecção muitas vezes leva à percepção de que muitas de nossas mágoas são passageiras, não merecendo nossa energia. E para aquelas que são válidas, abordá-las de frente, em vez de apenas discuti-las, pode ser muito mais satisfatório e produtivo. Ao olhar para o passado, encontramos histórias de pessoas que deixaram suas mágoas pessoais consumi-las, o que acabou sendo prejudicial para elas. Considere a trágica história de Aaron Burr e Alexander Hamilton. A animosidade mútua deles culminou em um duelo mortal após anos de mágoas públicas e pessoais. Ambos pagaram caro, com Hamilton perdendo a vida e Burr sua reputação e, mais tarde, refletindo melancolicamente sobre suas escolhas. Sua história serve como um lembrete contundente das consequências de deixar as mágoas pessoais ditar as ações de alguém. A sociedade acelerada de hoje muitas vezes nos pressiona a desabafar como uma forma de terapia, mas o estoicismo aconselha o oposto. Trata-se de lidar com as mágoas internamente, compreender suas raízes e agir com sabedoria, em vez de impulsividade. Na próxima vez que sentir a familiar pontada de irritação, pare, reflita e pergunte a si mesmo se expressar essa mágoa mudará alguma coisa ou se apenas servirá para agitar as águas. Porque às vezes o silêncio é a resposta mais poderosa, e a paz é a vitória suprema. 7. Suas conquistas pessoais. Existe uma satisfação silenciosa em alcançar algo, seja grande ou pequeno. No entanto, a agitação do mundo moderno muitas vezes nos obriga a divulgar esses momentos. No entanto, o caminho estoico nos incentiva a abraçar e valorizar nossas conquistas internamente, em vez de buscar validação externa. Por quê? Porque a validação vinda de dentro é sustentável e genuína. Divulgar conquistas às vezes pode diluir sua importância, transformando marcos pessoais profundos em meros tópicos de conversa. Isso não é para diminuir a alegria de compartilhar sucessos com entes queridos, é um apelo ao discernimento, à compreensão de que nem toda vitória precisa de uma plateia. É sobre saber a diferença entre compartilhar alegria e buscar validação. Quando internalizamos e apreciamos profundamente nosso próprio crescimento e realizações, nos tornamos autossuficientes, obtendo força de dentro. Essa autossuficiência é um escudo que nos protege das oscilações imprevisíveis dos elogios e críticas externas. A história está repleta de exemplos de pessoas que anunciaram suas conquistas aos quatro ventos, apenas para enfrentar consequências imprevistas. Pense na lenda de Ícaro, mesmo que não seja uma figura histórica real, a história está enraizada na natureza humana ao longo das eras. Ela nos ensina que, elevado pelo êxtase do voo, ele voou muito perto do sol, desafiando os avisos de seu pai. Suas asas de cera derreteram e ele caiu no mar. Sua arrogância, sua necessidade de ultrapassar limites pelo orgulho e pelo reconhecimento, foi sua ruína.
Abraçar o sucesso com humildade não diminui sua importância, mas a reforça. A era moderna, com sua constante conectividade, apresenta desafios únicos, mas também oferece oportunidades. Da próxima vez que alcançar algo, reserve um momento, sinta, valorize e então decida cuidadosamente com quem compartilhar. 8. Os desejos silenciosos do seu coração. Você já encontrou algo pequeno e aparentemente insignificante que fez seu coração bater mais forte? Talvez fosse um sonho que você guardou ou um simples desejo de aprender um novo instrumento ou dançar na chuva. Esses pequenos anseios pessoais frequentemente permanecem como sussurros silenciosos, facilmente abafados pelo barulho de nossas vidas cotidianas. É natural querer compartilhar esses momentos fugazes, essas modestas aspirações, com os outros. Uma voz interior nos incentiva a compartilhar, acreditando que ao fazê-lo, eles se tornam reais. Mas na maioria das vezes, expressar esses sonhos prematuramente pode levá-los a serem pisoteados pelas opiniões não solicitadas dos outros. Nem todo mundo entenderá por que você quer aprender a tocar o ukulele ou porque de repente começou a se interessar por jardinagem, e tudo bem. Como um sábio filósofo estoico disse uma vez, os sonhos sussurrados ao coração são para a alma, não para a multidão. Olhando para trás na história, o reverenciado filósofo Sócrates nunca escreveu seus pensamentos, a maior parte do que sabemos sobre ele vem de seu aluno Platão. Essa ausência de escritos diretos de Sócrates cria um mistério em torno de suas verdadeiras crenças e desejos pessoais. Que desejos pequenos ele acalentava? Talvez nunca saibamos, e é a beleza disso. Isso nos lembra poderosamente que nem tudo precisa ser revelado. Alguns tesouros são melhores guardados bem perto do peito. Tire um momento hoje, em um mundo onde tudo está à vista, para manter os sonhos que você ainda não compartilhou. Deixe-os crescer nos cantos silenciosos do seu coração. Quando estiverem fortes o suficiente para encarar o mundo, para suportar tanto os aplausos quanto as críticas, e então, talvez, os compartilhe. Até lá, guarde-os, pois são sua força secreta, sua canção silenciosa de esperança. Eles são a magia esperando para acontecer do seu jeito, no seu tempo. 9. Seu progresso pessoal. Imagine uma lagarta passando por uma transformação profunda dentro de seu casulo, um processo oculto para o mundo externo. Agora, pense se essa lagarta sentisse a necessidade de compartilhar cada avanço mínimo que fizesse. Isso não apenas seria distrativo, mas também poderia interromper sua metamorfose. Assim como esse fenômeno natural, existe uma sacralidade em manter os detalhes do crescimento pessoal para si mesmo. Cada passo que você dá em direção ao seu aprimoramento, cada nova compreensão ou autorrealização, é um tesouro. No entanto, nem todos os tesouros são feitos para serem exibidos, ou alguns são feitos para serem sentidos, ressoando profundamente dentro de você. Isso não significa que você deve permanecer completamente em silêncio, compartilhar pode ser terapêutico e motivador para os outros. No entanto, os estoicos enfatizam a importância de refletir sobre seu progresso em vez de proclamá-lo. Sêneca, com sua sabedoria, uma vez afirmou: enquanto você viver, continue aprendendo como viver. Note que ele não disse: continue contando a todos como você vive. No mundo atual, onde documentar a vida se tornou algo natural, a pressa para compartilhar marcos pessoais nas redes sociais às vezes pode obscurecer a essência da experiência em si. Antes de decidir compartilhar, pause e se pergunte: isso é por validação ou por conexão genuína? A diferença importa. Recorrendo mais uma vez aos estoicos e refletindo sobre as meditações de Marco Aurélio, há uma realização fundamental: o universo está em constante transformação, a vida é subjetiva, e a transformação pessoal é uma jornada profundamente íntima. As opiniões sobre seu crescimento irão mudar enquanto você navega pelas vastas águas do desenvolvimento pessoal. Às vezes, é mais poderoso crescer silenciosamente do que anunciar cada passo. No final das contas, seu eu evoluído falará mais alto do que qualquer atualização poderia expressar. 10. O suave fluxo de suas emoções. A tela da vida é pintada com os traços amplos da felicidade, tristeza, amor, raiva e inúmeras outras emoções. Embora seja comum nos dias de hoje expressarmos nossos sentimentos publicamente, especialmente numa era de atualizações de status em tempo real e histórias, há um poder silencioso em manter algumas emoções próximas. O ato de se conter não se trata de supressão, é sobre compreender que os sentimentos são experiências profundamente pessoais, frequentemente complexas e multifacetadas. Compartilhá-los imediatamente nem sempre captura sua verdadeira essência.
Às vezes, o mundo externo não trata as emoções cruas com delicadeza. A perspectiva estoica nos ensina que as emoções, quando suavemente mantidas, se desdobram em seu próprio ritmo, revelando camadas que frequentemente perdemos na pressa. Pense no famoso estoico Marco Aurélio, imperador de Roma. Suas emoções profundas foram capturadas em notas particulares, que agora conhecemos como meditações. Estas eram reflexões íntimas feitas para si mesmo, não grandes proclamações públicas. Sua hesitação em exibir publicamente cada momento de introspecção reflete um espelho para nossas vidas. Com que frequência paramos para nos sentar verdadeiramente com nossas emoções antes de projetá-las para fora? O mundo atual valoriza reações rápidas, mas a sabedoria em permitir que as emoções se acalmem, para realmente compreendê-las antes de compartilhar. Nem toda emoção justifica uma publicação ou história imediata. Algumas emoções, quando preservadas e refletidas, evoluem para entendimentos mais profundos ou se transformam em algo completamente diferente. Então, da próxima vez que as emoções surgirem, considere dar-lhes espaço. Deixe-as respirar. Afinal, são parte de sua jornada pessoal através da vasta paisagem da vida. Nem toda jornada precisa de uma plateia, ou algumas são melhores quando percorridas sozinhas, só para serem compartilhadas quando o coração realmente deseja. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada. Seu apoio é o alicerce que nos permite continuar trazendo conteúdo esclarecedor para todos os cantos do mundo. Se houver um tópico ou ideia que você gostaria de explorar mais a fundo, não hesite em compartilhá-los nos comentários. É isso que alimenta nossa missão de fornecer insights ainda mais profundos a você. Se encontrou algo de valor no conteúdo de hoje, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever. Vamos trabalhar juntos para manter viva a chama do conhecimento. Antes de sair, confira algum destes vídeos que estão aparecendo na sua tela.